R-E-S-P-E-C-T, find out what it means to me. Se você acabou de cantar junto, parabéns! Você conhece pelo menos uma música da lendária Aretha Franklin. Mas poucas pessoas sabem muito sobre sua vida, que foi repleta de mistérios. O filme biográfico Respect levantou a cortina de segredo em torno da rainha do soul. Jennifer Hudson interpretou lindamente a personagem principal e guiou os espectadores pela vida da falecida estrela. No entanto, há alguns momentos do filme que não correspondem à realidade. Nascida em Memphis, Tennessee, ela foi a quarta de 5 filhos em uma família muito talentosa. Seu pai era um pastor batista e sua mãe era uma cantora gospel. Quando ela era pequena, sua mãe infelizmente faleceu e o trabalho de seu pai levou a família para Detroit, Michigan, onde a estrela de Aretha começou a brilhar. Aos 12 anos, Aretha Franklin teve seu próprio filho e o segundo veio 2 anos depois, ao contrário do filme onde isso acontece mais cedo. Ambos os filhos ganharam o sobrenome de Aretha, já que o nome do pai permanecia um mistério. Franklin foi uma verdadeira prodígio musical. Ela aprendeu sozinha a tocar piano e aos 17 anos já se apresentava para a congregação de seu pai e gravou algumas de suas primeiras faixas, dando início à sua épica jornada musical. Suas gravações foram lançadas por uma pequena gravadora como um álbum em 1956. Aos 18 anos, Aretha recebeu a bênção de seu pai para mudar para a música secular e mudar-se para Nova York para seguir uma carreira musical. E este é outro exemplo em que o filme se distancia um pouco da realidade. Embora seu contrato com a Columbia Records em 1960 tenha sido um ponto de virada em sua carreira, essa não foi a primeira gravação profissional da estrela em formação. Seu single de estreia foi uma bela interpretação de Never Grow Old. Aretha voltaria a ela várias vezes em sua carreira e foi escolhida como a faixa de encerramento do álbum Amazing Grace. Uma das cenas memoráveis no filme é a de Dinah Washington, interpretada por Mary J. Blige, virando uma mesa depois que Franklin cantou uma das famosas músicas de Washington, Unforgettable, em uma boate. As duas divas não eram exatamente melhores amigas, mas Aretha não era o alvo da rainha de Dinah na vida real. Foi outra estrela em ascensão, Etta James, que teve a coragem de cantar uma das músicas de Dinah na cara dela. Naquela época, a Miss D era como se fosse da família, participando das festas do pai de Aretha em Detroit. Mas em um dos primeiros shows de Aretha em Detroit, Dinah foi aos bastidores para criticar a bagunça no camarim de Franklin. Aretha não gostou, para dizer o mínimo, e achou que Dinah era uma diva que estava exagerando. O filme é preciso no que diz respeito ao fato de Aretha ter conhecido seu futuro marido, Terry White, em uma das festas na casa de seu pai. Mas na realidade isso aconteceu quando Franklin era apenas uma adolescente e não às vésperas de seu contrato com a Columbia Records em 1960. O relacionamento deles começou 1 ano depois, no mesmo ano em que Aretha lançou seu primeiro álbum. Eles se casaram depois de alguns meses e Ted se tornou seu empresário. O filme mostra o produtor Jerry Wexler anunciando Aretha rainha do soul em um de seus shows pela primeira vez. Na vida real, Aretha deveu esse título a 2 DJs de Chicago. Um deles fez uma coroação surpresa de rainha do soul em um show. Eles até a coroaram com uma coroa de joias digna da realeza. Aretha adorou seu novo título, que logo se tornou viral. Mais tarde no filme, Franklin se recusa a cantar a música que mais tarde se tornou um verdadeiro sucesso por causa de suas crenças. Let It Be foi enviada a ela pelos próprios Beatles, que ofereceram para que ela a gravasse primeiro. Na verdade, levou mais de 1 ano para convencer Franklin a gravar a música. Ela se entusiasmou com a música quando descobriu que Mother Mary era a falecida mãe de Paul McCartney. Ainda assim, Aretha escolheu outra música dos Beatles para lançar como single, de modo que a banda britânica o fez antes dela, e a música entrou para a história para sempre na performance deles. O ponto alto do filme biográfico é a conversa emocionante que o pai de Aretha tem com ela antes de gravar o show ao vivo Amazing Grace. Franklin havia se esquecido completamente de convidar seu pai até o último minuto, mas ele ainda tinha algumas palavras gentis para ela no segundo dia do show. Alguns fatos da vida da estrela não foram mostrados de forma imprecisa no filme biográfico, mas merecem ser conhecidos. Em 2006, o Super Bowl estava chegando a Detroit. A NFL decidiu dar uma sacudida nas coisas e escolheu os Rolling Stones, e não um cantor local para o show do intervalo.
Muitas pessoas desaprovaram a decisão, e a Rainha do Soul foi uma delas. Para consertar as coisas, a NFL convidou Aretha para unir forças com Aaron Neville para cantar o hino nacional, uma estrela no Super Bowl para ela. Ela se lembra disso como uma honra ultra-espacial. Ela foi convidada para se apresentar no lendário jogo um dia antes, mas teve que se recusar a fazê-lo por causa de seu medo de voar. A estrela desenvolveu a doença na década de 1980, depois de passar por uma forte turbulência em um pequeno avião bimotor que ia de Atlanta para Detroit. Desde então, ela preferiu ir a shows e outros eventos por via terrestre. Franklin chegou a fazer um curso de voadores sem medo, mas nunca o concluiu, de modo que sua aviofobia permaneceu. Durante sua vida, a Rainha do Soul ganhou 18 prêmios Grammy e teve 44 indicações ao mesmo. Ela se tornou a primeira mulher a fazer parte do Hall da Fama do Rock and Roll. Emprestou sua voz majestosa a eventos lendários, como o serviço memorial do Dr. Martin Luther King e a posse de Barack Obama em 2009, e seu trabalho pelos direitos civis lhe rendeu a Medalha Presidencial da Liberdade em 2015. E a NASA até batizou um asteroide com seu nome em 2014. Suas músicas continuam populares mesmo depois de sua morte, mas não são a única razão pela qual Aretha é mencionada na mídia. Quando ela faleceu em 2018, não havia nenhum testamento oficial que pudesse ser encontrado. Portanto, todos acreditavam que ela não havia preparado um e não estava claro quem herdaria cerca de 6 milhões de dólares em imóveis, dinheiro, discos de ouro e peles ou os direitos autorais de suas músicas. 9 meses depois, uma sobrinha de Aretha, Sabrina Owens, que estava cuidando da propriedade na época, encontrou 2 conjuntos de papéis escritos à mão. Um deles, datado de junho de 2010, estava em uma gaveta de escrivaninha trancada ao lado de contratos de gravação e outros papéis. Outra versão, datada de março de 2014, estava em um caderno espiral com os rabiscos de Franklin, escondido sob as almofadas do sofá. Diferentes estados têm leis diferentes sobre testamentos manuscritos. Na Califórnia e em Michigan, um testamento datilografado é válido se tiver a assinatura de 2 testemunhas. Na Flórida, um testamento manuscrito deve ser feito na presença de uma testemunha. Portanto, se a estrela tivesse falecido lá, toda sua riqueza teria sido distribuída entre seus filhos em partes iguais. 6 jurados em Pontiac tiveram a difícil tarefa de decidir qual testamento era legítimo. No centro da disputa estavam seus 4 filhos, brigando sobre o que herdariam. O testamento mais recente significava que 3 filhos dividiriam os direitos das músicas e os fundos bancários, enquanto o filho mais novo, Kickoff, e seus filhos ficariam com a mansão de $1.200.000. Mas o testamento mais antigo era uma história totalmente diferente. Exigia que Kickoff e outro filho, Edward, primeiro obtivessem um diploma para ganhar sua parte. Os 2 filhos concordaram que o documento mais recente anulava a versão mais antiga, mas seu meio-irmão Ted White não gostou disso. Kickoff tinha um argumento a favor deles. A mãe deles sempre fazia negócios no sofá. Ted, que preferia a opção de ficar com a parte maior, argumentou que sua mãe teria deixado um testamento mais convencional. Ele estaria escondido sob uma fechadura e não sob as almofadas. Após 2 dias de julgamento, um júri de Michigan decidiu que o documento de 2014 encontrado no sofá era válido. Apesar do fato de o julgamento não ter terminado a seu favor, Kickoff Franklin disse aos jornalistas que estava feliz pelo fato de uma disputa legal de quase 5 anos ter finalmente chegado ao fim. Ele também mencionou que ama seu irmão Ted de todo o coração.